Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, de terça e quinta, às 7h30, você vai me ver por aqui. Bom dia, Carol, Vieira, Flávio. Ô, Tiago, como tá com o bebê por aí? Bom dia, Flávia, bom dia, Estrelinha Viajante, Anne, Vanessa, Luciana, Gláucia, Cibele, Virgínia, Janine, Maria, quem mais? Pamela, Ana. Bom dia, pessoal. Muito bom ter vocês por aqui. Muito gostoso poder compartilhar logo de manhã já aprendizados, né? Pra gente começar já o dia com novos horizontes, né? Novos pensamentos, isso é muito importante. E obrigada a vocês por confiarem no meu trabalho e estarem aqui comigo logo de manhã, tá certo? Hoje vamos falar sobre o quê? Como parar de gritar. Então vamos lá. Primeiro, quero ouvir aqui. Quem grita na hora da educação com os filhos? Quem tá aqui me assistindo no ao vivo que acaba gritando? Pode levantar uma mãozinha, colocar um smilezinho aí, um sorrisinho, alguma coisa aqui nos comentários só para eu saber. Quem grita pouco, quem grita muito, quem grita de vez em quando, não importa. Mas se isso faz parte da sua educação, se você ainda não conseguiu controlar isso, coloca aqui pra mim. Só pra gente aquecer o nosso coração, certo? Pra que a gente entenda que nós não somos um monstro de 7 cabeças. Que, olha só, tanto de gente, né? Colocando aí a mãozinha, levantando. Tem aqueles também que não vão colocar a mãozinha, mas a gente sabe que grita. Eu grito, em seguida me arrependo. Tem gente colocando eu. Então, olha só. A primeira coisa que eu quero trazer pra vocês é a gente se acolher, é a gente saber que a gente erra e que vamos errar na maternidade, na paternidade e que isso faz parte do nosso processo de aprendizado também. A criança, para ela aprender, ela precisa errar, né? Ela precisa fazer algo e a gente tem que instruir. E nós também, se a gente não foi ensinado assim lá na infância, agora na vida adulta, a gente precisa ter esses comportamentos que a gente não gosta para a gente pensar em fazer uma coisa diferente. A gente precisa identificar os nossos erros. Então, gritar faz parte da educação. É comum. A gente só não pode normalizar o grito, tá? É normal. Ai, toda mãe grita. Grita mesmo. Isso é uma armadilha que a gente se coloca. Toda mãe grita porque toda mãe foi educada desse jeito e não sabe de outro jeito. Todo pai grita porque também todo pai foi educado assim e não sabe fazer de outro jeito. Então isso não significa que é normal e que é assim que tem que ser. Se isso incomoda a gente, se isso tá trazendo um problema para o nosso relacionamento com a criança, para nossa família, para o nosso bem-estar, né? Porque é estressante, né, gente? Ficar gritando é estressante não só para quem tá ouvindo, mas pra gente, na hora que a gente libera aquele grito, parece aliviar, né, a tensão, porque realmente alivia, você tá com aquela tensão acumulada, você tá ali, ó, respirando fundo, tentando puxar a paciência, né, ao seu favor. Então, quando você grita, é meio que você despejar toda aquela areia que você tá carregando pra fora. Só que aí você se arrepende porque você despejou do jeito errado, no lugar errado, né? Que é na pessoa errada. E aí a gente acaba criando os conflitos, as desconexões na nossa família. Então, saber o que é comum é diferente de achar que é normal, ok? Todo mundo entendeu isso? Não entrem naquelas historinhas de bate-papo de roda de mães, de roda de pais, né? Que fala assim, mas é normal. Você acha que ninguém grita? Todo mundo grita. Se essas conversas forem para acalmar o seu coração, acolher e saber que você está em busca de uma evolução, está em busca de um comportamento melhor, se essa conversa for nesse sentido, só para você entender que você não é péssima, nem péssimo, ok. Mas se essa conversa vier para que você fique no lugar onde você está, essa conversa ela vai ser uma armadilha que vai te impedir de evoluir. Então, cuidado com essas pessoas que querem aconselhar você a permanecer do jeitinho que você está. Combinado? Porque os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas que conversam com a gente sobre isso, influenciam positivamente ou negativamente. Outro ponto importante, por que gritamos? Por que a gente grita? Então, para pensar. Quando você grita? Para pensar. Quando? O que acontece? Quais são as circunstâncias que você grita? E coloca aqui pra mim quem quiser compartilhar. Isso é uma experiência. Hoje a live vai ser como se fosse uma ferramenta, ok?
Claro que mais simplificada, mas como se fosse uma ferramenta quando eu atendo as mães e os pais, como que a gente trabalha, né? Hoje eu não vou aprofundar, mas vocês vão ter bastante insights. Então, quais são as circunstâncias que te fazem gritar? Então, por exemplo, quando eu não sou ouvida, quando finge que não me escuta, quando eu já falei várias vezes e não fez nada. A Juliana colocou quando perdemos a paciência, quando a criança faz birra, quando estou cansada e sem paciência. Então, olha aqui, vamos trazer a mente, certo? Quais são os ganhos desse grito? Então, a gente identificou quando o cansaço aperta, quando estou com raiva, Virgínia, Ju também. Quando chego no limite, já falei, não resolveu, a Lu também, ótimo, isso aí que eu quero saber. E quais são os ganhos disso para vocês? O que vocês ganham quando vocês gritam? Coloca aí para mim. Porque a gente tem ganhos, certo? Eu ganho alguma coisa quando eu tô gritando, quando eu tenho aquele comportamento. Eu ganho algo. Alguma coisa de bom me acontece diante daquela situação que eu não queria, né? Que eu não queria ter aquele comportamento. Juliana colocou, e sempre que gritamos, depois vem a sensação de ter feito errado. Ok, Ju, mas qual é o ganho que você tem ao gritar? Então, por exemplo, quando a gente grita, a criança obedece. Quando a gente grita, a criança faz o que precisa, diz a Jaque. Exatamente. Quando a gente grita, me escutam. Então, este é o ganho. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. O que faz a gente permanecer num comportamento que a gente quer mudar são os ganhos que a gente absorve, que a gente se apega em relação àquele comportamento. Então, ganha a sensação de arrependimento depois. Não, isso é o que você perde, Lu. Se você não ganha, o que ganhar é algo que te traz satisfação. Então, assim, o que você perde? Eu perco a motivação porque eu me arrependo, porque eu me sinto mal. Então, isso é perder. Mas o que você ganha é o que te mantém nesse comportamento, ok? No caso do João, caso não resolve mais, ele já fala, mãe, fala baixo, afinal o DP aqui funciona. Isso, então a criança também vai percebendo, né, a educação e ela começa a dar os alertas, isso é ótimo. Então, a Virgínia colocou, sou ouvida, ganho a atenção, exatamente. Então, isso são os ganhos. O que acontece com a nossa mente? A gente tem um objetivo diante de uma fala, diante de uma expressão. Quando eu não alcanço aquele objetivo, ou seja, eu quero que me escutem, eu quero que me obedeça, eu quero que faça naquela hora, eu preciso que colabore, né? Algo do tipo, o que acontece? Eu vou tentando, a gente vai tentando, ainda mais vocês que estão aqui porque estudam para ser mãe, né? Para se conhecer. Então eu vou tentando. Só que quando eu vejo que não consegue, ativo uma região do meu cérebro que chama amígdala cerebral. A amígdala cerebral ela é responsável por nos proteger diante de ações de conflito, de medo, de insegurança, de afronta. Então, o que ela vai fazer? Emocionalmente falando também diante de tristezas, quando ela é disparada de alguma forma, acionada de alguma forma, ela vem para lutar, para correr, para fugir. Então, a minha amígdala entra em ação. E quando ela entra em ação, ela entra para lutar. E aí a gente vai o quê? Usar o grito como uma forma de ser ouvida. Se eu comunico para minha mente, meu filho não está me escutando, meu cérebro vai buscar uma resposta. Essa resposta é fale mais alto, ou brigue, ou grite, ou coloque medo naquela situação. E você vai, né, abre as narinas, regala o olho e vai lá e grita com a criança. Porque diante daquele grito, você impacta o cérebro daquela criança, que também tem a sua amígdala ativada e pensa em lutar, correr ou fugir. Então, ou a criança obedece você de imediato, ou ela luta com você. Porque tem crianças que diante do grito fica pior ainda. Mas tem crianças que diante do grito, elas resolvem se mover, porque elas estão em posição de fuga. Eu preciso sair dessa situação tóxica. E aí parece que funcionou. Então eu tenho um ganho. Olha lá, pelo menos ele fez.
Isso é o grande vilão dos gritos. Quando a criança faz, eu comunico uma coisa pra mim que é prejudicial. Então eu quero que vocês tentem refletir em vocês. O que você diz pra você mesma quando você fala isso? Quando você faz isso? O que você diz pra você mesmo quando você grita? Qual é a historinha que você conta pra você? O que você tem falado a respeito desse seu comportamento pra você mesmo? Às vezes você fala em pensamento, às vezes você fala em tom de voz alto, né, para que todos escutem. O que você conta, certo? Pra si mesmo quando tá tendo esse comportamento. Porque assim, vamos imaginar o seguinte, tá? Vai pensando aí em você. Ai, Gabi, o que eu falo pra mim quando eu grito? Qual é a justificativa que eu dou pra mim? Pra você. Porque assim, quando eu grito, vamos imaginar o seguinte, eu gritei. E aí, eu não queria ter feito isso, mas eu não consegui outra ferramenta pra lidar com a situação. Automaticamente, eu vou receber aquilo que eu queria, ok? Então, o meu filho obedeceu. Quando ele obedece, automaticamente vem um pensamento na minha cabeça. Eu quero saber qual é esse pensamento que vem na sua cabeça. Então, provavelmente vem algo do tipo assim, só obedece quando eu grito. Então, anota aí, só obedece quando eu grito. Ou vem algo do tipo, mas eu também não sou de ferro. Ah, mas também não dá, né? Ai, já gritei, mas também não dá. Desse jeito não dá. Meu filho é diferente. Comigo só funciona se for assim. Eu não sei mais o que fazer. Também sou humana. Me crucifiquem. Certo? Então, primeiro vai vir uma fala interna justificando o seu comportamento. Então, a Virgínia colocou assim, só escuta quando grito. Será que é surda? Ótimo, Vir, ótimo. Então, vem assim o pensamento. Meu, só pode ser surdo, será que é surda? Né? Algo do tipo. Essa comunicação faz o seu cérebro usar esse recurso todas as vezes diante do conflito. Como assim, Gabi? Se o que eu Gente, isso aqui é uma aula, tá? De neurociência. Se o que eu comunico vai gerar um pensamento, que vai gerar um sentimento, que faz as coisas acontecerem, ok? Tudo que você comunica gera um pensamento. Esse pensamento produz um sentimento em você que te faz agir. Se você tá comunicando, essa menina é surda, eu não sou de ferro, só me escuta quando eu grito, vai gerar um pensamento, ok? Esse pensamento vai trazer uma falsa sensação de que você está agindo certo naquele momento, de que é perdoável aquela atitude, é tolerável aquela atitude, porque o pensamento pode correr de várias formas. Pelo amor de Deus, eu não sou de ferro, eu não sei mais como agir, se eu não fizesse isso nada ia dar certo, entende? Depois vai vir o sentimento. Ai, Gabi, mas eu me sinto mal. Você se sente mal só depois, talvez segundos após, mas depois que você comunicou essa frase que vocês pensaram aí, ok? Que por exemplo, a Virgínia trouxe, é surda. Vem um pensamento de, se é surda, eu tenho que falar alto. Qual é o sentimento? Talvez um sentimento de ira, um sentimento de impaciência. Qual vai ser a minha reação? A minha reação vai ser continuar gritando. Quando o ânimo abaixa, quando a amígdala cerebral volta para o lugar e o neocórtex toma conta do meu pensamento, aí eu vejo que eu não precisava de tudo isso. Aí eu vejo que, putz, eu não queria ter feito e eu fiz. Aí bate o arrependimento, porque vocês estão estudando para ser melhores. Mas antes do arrependimento, tem pensamento, comunicação e sentimento de satisfação através do grito. E é isso que mantém o comportamento. É isso que faz você continuar gritando. E por não tornar isso consciente, você vai utilizar isso sempre. Então, primeiro passo, preciso tornar consciente. O que, Gabi? Tornar consciente. Por que eu grito? Em quais circunstâncias? Ok? O que acontece antes, que antecede esse grito? Tornar consciente. O que eu falo pra mim mesma diante do grito e quais são os ganhos que eu tenho diante do grito, ok? Eu preciso identificar isso. Identifiquei, o que eu faço com isso agora? Altero.
mudo a forma de pensar e falar sobre isso, ok? Deixa eu ver aqui, peraí que eu já vou ensinar vocês, tá? Tem perguntas aqui. A minha chora e pede colo, pois não é costume fazer só quando perco a paciência. Aí vem o arrependimento e peço desculpa a ela. Ok, tudo bem a gente consertar, mas a gente precisa cessar o comportamento, diminuir, né, gente? É o que eu falei nos stories ontem. Nos stories não, no feed. Uma hora ou outra nós vamos perder paciência e isso a gente vai acabar gritando, mas isso precisa ser 10% da nossa maternidade. Se a gente estiver usando 70%, 60%, 90% grito, isso é totalmente tóxico e disfuncional. Entende? Agora, se só de vez em quando um dia que você acordou meio com o pé esquerdo, que você tá com a pá virada, né, como dizia minha avó, algo do tipo, tudo bem, é tolerável, você é humano, você vai gritar, você vai perder a paciência, vai acordar naquele dia sem vontade de pensar, você vai só reagir. Mas se isso faz parte da forma como você educa, aí a gente tem que trabalhar isso pra isso mudar, né? Isso precisa melhorar. Nossa, eu me sinto uma mãe horrível. O que mais que vocês colocaram? Não dá pra usar DP toda hora. Não entendi, Jaque. Meu Deus, essa aula tá na mentoria total. Ô, saudade, exatamente. Então, as mães que estão na mentoria da criança interior, a gente aprende isso, a gente aprofunda isso, a gente enxerga os gatilhos disso, né? Ontem mesmo nós falamos muito sobre isso, né? Coincidentemente. Então, é um entendimento que traz a nossa consciência, que faz a gente mudar. E quando a pessoa grita e já se arrepende de imediato, ainda que seja de imediato, passa toda essa comunicação, pensamento e sentimento positivo antes. É o que eu falei. Na hora que você tá gritando, milésimos de segundo, tudo isso é validado dentro de você. Logo em seguida você se arrepende porque você tá num processo de evolução, porque você já tá num patamar acima, porque você não quer mais, Ju. O que tá faltando pra você é só descobrir o gatilho pra mudar isso antes do grito vir, ok? Que eu não posso perder o controle. Gabi, sou muito estressada. Meu marido tem filhos de outro casamento e eu fico impaciente com eles. Aí são outros gatilhos que a gente tem que trabalhar, tá? O que mais, gente? Eu sou e depois fico muito mal. Não consigo ter esse autocontrole antes do grito sair. Calma. Então vamos lá. O que vocês precisam entender, tá? Que o grito vai fazer parte de vocês se vocês continuarem comunicando a mesma fala, pensando e sentindo as mesmas coisas. Então vocês vão usar isso como recurso, vai ser natural, é um processo natural que acontece. E olha só o que vocês escreveram aqui pra mim, a maioria se sente culpada depois. E a culpa vem da onde? Vem da mesma intensidade do amor. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente tem culpa de alguma coisa, na maternidade principalmente, ela vem da mesma proporção do amor. Então, se você tem tanto amor pra dar, se você quer tanto ser alguém melhor, se você busca tanto evoluir e você pisa na casca da banana, escorrega, vem a culpa na mesma proporção dessa intensidade de ser diferente. Então, é amor que tem, por isso que vem muita culpa. Eu não quero, eu sei dos danos pra minha filha, pro meu filho, pro meu relacionamento, mas eu não consigo mudar. Então, primeiro, se perdoa, gente. Se aceita como vocês são. Né? Para de ficar se chicoteando, se sentindo horríveis, se sentindo incapaz, né? Porque às vezes a gente fala, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não dou conta, isso não é pra mim. E essa comunicação também vai levar a gente para um resultado que a gente não deseja. Então, cuidado com esse tipo de comunicação. Você se entende, se aceita um pouco, se perdoa, a gente é muito exigente com a gente mesma. Né? A gente se cobra demais, a gente se critica demais e não precisa disso. Primeiro, respirei fundo, fiz o que eu não queria, ok? Sou adulta, consigo consertar. Tem gente que falou aqui, peço desculpas. Vai lá, resolve, pede desculpas se você achou que você pisou na bola. Se não foi, se você acha que não tem que pedir desculpa, respira fundo e mentaliza o que eu vou te ensinar agora, para que isso cada vez seja menos frequente na sua forma de educação. Então, o que eu tenho que fazer, Gabi? Primeiro, eu preciso me autoconhecer. Deixa eu falar uma coisa, tem gente que se compara assim, fulana tem mais paciência que eu, é minha amiga, nossa, o filho dela, você tem que ver como ela é uma paciência que só, ciclano não faz o que eu faço. Se comparar, só vai prejudicar cada vez mais a sua autoestima e não vai resolver nada. Você precisa entender que Deus te fez desse jeitinho, como você é. Se você tem um pavio desse tamanho, um pavio desse tamanho, um pavio desse tamanho, não importa, Deus fez você do jeitinho que você é. E você precisa ter orgulho de quem você é, mas você precisa conhecer a si mesma. Conhecer o tamanho do seu pavio. Não é o tamanho do pavio que define uma maternidade, mas é
o conhecimento, a consciência sobre esse pavio. Então, por exemplo, tem mães que o filho insiste em algo e essa mãe aguenta, tem paciência. Você vai entender o que eu tô falando se você parar pra pensar nas suas amizades. Então, você vê uma criança falando com a mãe, pedindo algo pra mãe. E talvez você encontre dentro do seu ciclo de amigos alguém que, quando a criança pede várias coisas, rapidinho já perde a paciência. Rapidinho já dá uns berros com a criança, rapidinho já é grossa com a criança. E você fala, nossa, não precisava de tudo isso. Porque talvez no seu olho, né, na sua ótica, você teria mais paciência. Você não responderia assim logo de cara. E tem mães que você vê que a criança tá lá falando, e essa mãe tem um pavio muito grande, muito longo, né? Ela demora pra botar limite, estabelecer limite, acaba caindo até na permissividade. Faz sentido? Vocês já pararam pra perceber isso? Conseguem identificar essa diferença? O que acontece? É o tamanho desse pavio. Então você vai precisar olhar pra si mesma e entender o que acontece. Eu perguntei pra vocês no começo, em quais circunstâncias o grito acontece? Quando não me escuta, quando não faz o que eu quero. Ok, então vamos voltar um pouquinho. Quando não me escuta e quando não faz o que eu quero. Quantas vezes você falou e não te escutou? Quantas vezes essa criança agiu desse jeito? Quais foram os diálogos que você teve para aquela criança que não foi ouvido, não foi compreendido, não foi atendido? Então perceba em você, Gabi, eu falei umas 5 vezes, daí eu gritei. Eu falei uma vez, daí eu gritei. Mas você falou uma vez diante de uma situação que se repetiu quantas vezes durante aquela semana? Autoconsciência. Eu preciso entender. Primeiro eu entendo isso para saber o tamanho do meu pavio. Aí vamos supor que você identificou que o seu pavio é desse tamanhozinho. E a outra aqui identificou que o pavio já é um pouco maior. Se o seu pavio é desse tamanhozinho, você não vai poder deixar ele entrar, ele queimar até o final, ok? Então você já sabe, a gente sabe. Vocês quando vêm para atendimento individual, vocês sempre falam para mim, na hora do banho é o problema, na hora de escovar o dente é o problema, na hora de trocar de roupa é o problema, na hora da tarefa, vocês já sabem onde vai acontecer o problema, porque a gente sabe, todo dia a mesma coisa, sempre daquele jeito. Se você já sabe, por que é que você não faz algo diferente antes? Por que você espera acontecer? Se você sabe que no fim não vai dar bom, para que esperar? Então a gente sabe, por exemplo, eu tenho que falar pro meu filho tomar banho. Eu sei que vai dar BO, né? Que essa criança não vai querer ir, eu vou acabar brigando. Então respira fundo e já vai consciente. O que eu vou tolerar? Qual é o meu limite de paciência? Então eu vou falar uma vez, eu vou falar 2 vezes. Se não funcionar, eu vou mudar a estratégia, ok? Então você vai até a criança. Gabi, mas eu não consigo pensar nisso, né? Talvez você diga pra mim. Mas não consigo ter esses insights. Se você quer mudar isso, vai ter que ser mecânico no começo, até você se perceber, se conhecer, se respeitar. Depois que você cria o hábito de fazer isso por você mesma, desculpa, gente, daí você não vai precisar ficar trabalhando dessa forma o tempo todo. Vira automático na sua mente. Mas ainda não é automático. O automático eu já sei que vai dar BO e eu vou já com o pensamento negativo de meu filho é surdo, ela não vai escutar, eu vou ter que gritar. Todo aquele pensamento antigo. Óbvio que a consequência vai ser desfecho ruim. Então, se eu for preparado, eu sei que ali vai dar BO, eu sei que ali vai dar problema. E eu já vou sabendo que eu vou ter que falar uma vez ou 2 no máximo, senão minha paciência vai esgotar. Então, você vai diferente para a criança e fala assim, olha aqui, tá na hora de tomar banho, filho. Você vai levar um brinquedo, você vai levar uma bolinha, o que você vai levar? Eu não quero tomar banho. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero perder minha paciência. Eu não quero ter que gritar, eu não quero ter que brigar com você. Então eu preciso da sua colaboração, porque eu não sou de ferro. Você pode se abrir com a criança, entende? E eu tô precisando da sua ajuda agora. Então se você não caminhar até o banheiro, filho, eu vou precisar te pegar e te levar até o banheiro. Fazendo desse jeito, 2, 3, 4, 5, 6, seja lá o que for, normalmente a gente não precisa fazer muitas vezes, a criança já entende o limite e quando você perceber, você não precisou gritar para resolver uma situação. Mas você foi sincera com os teus sentimentos e expôs isso para a criança. Gabi, mas é certo despejar isso em cima do meu filho? Você não está despejando.
Você está comunicando para ele o teu limite, o que você suporta, como você aguenta. Entende? E ensinando algo de valor para essa criança também. A criança, ela também tem que entender que o direito dela termina quando o do outro começa. Isso, inclusive, é constitucional. Quando a gente fala de educação consciente, a gente fala de respeito mútuo. Não é só respeitar a criança, mas a criança também precisa respeitar os teus limites. Entende, gente? Então, isso é um primeiro recurso que você tem para usar. Identifique o seu gatilho antes. Saiba qual é o tempo, qual é o limite que você consegue atuar sem gritar e haja antes da sua amígdala cerebral ser ativada. Ah, mas eu não consigo perceber, porque você nunca parou para prestar atenção em você. Então não é só isso. Quando eu falo para vocês, trabalhem um autocuidado, entenda o que é que você gosta de fazer, cuide de você, eu tô falando sobre olhar para dentro. Então, quando eu falo, pratique exercício físico, cuide da sua alimentação, vá papear com uma amiga que você goste, eu tô falando para você trabalhar, você se enxergar e se entender por dentro. Para que depois, diante de conflitos assim, isso seja tão automático na sua mente que você consiga se perceber também. Não adianta você querer ser assim somente na educação do seu filho. E a sua vida, você tá sempre como coadjuvante. E na sua vida, você tá sempre em segundo plano. O que vai acontecer? Na hora desse conflito, você vai acabar agindo errado. Entende? Porque no dia a dia, os teus gestos, a maior parte dos teus gestos, das suas decisões, sempre é te colocando em segundo plano. E em segundo plano que eu digo eu não me percebo, eu não me entendo, eu não paro para olhar para dentro, para perceber o que eu sinto, o que eu penso. Então é por isso que a gente tem que cuidar da gente, do nosso autocuidado, de olhar, de ter a nossa consciência, de se perguntar por que eu tô assim, por que eu tô sentindo isso. É o conhecimento, para que a gente possa ter controle das coisas diante de situações que liberam esses estresses na nossa mente. Entende, gente? Depois que eu fizer isso, eu vou me questionar várias vezes. Por que eu tô assim? Né? Quanto tempo eu aguento, o que eu tolero, quais são os meus gatilhos, qual é a fase, né? Qual é a parte da minha educação que mais me tira do sério. Então, começar a se questionar e agir antes. E o segundo recurso, associador. Sempre que você gritar, eu não perguntei pra vocês o seguinte, o que você comunica? E você falou pra mim, eu comunico que só funciona assim, essa criança é surda e blá, 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 blá. Essa comunicação mantém seu comportamento. Ah, mas eu me arrependo depois. Ok, mas antes de se arrepender, você validou a conduta. Agora precisa desvalidar a conduta. E com louvor. Então você tem que associar dor. Quando você gritar, porque você vai gritar, não é depois de uma live dessa que você já vai passar a ser uma pessoa plena, maravilhosa, cheia de sabedoria. Não, a gente tá num processo, ok? Então quando você gritar, você vai ter automaticamente o pensamento positivo sobre isso, porque ele vem sem você controlar. E depois que ele vier, você vai precisar associar muita dor àquilo. Como assim, Gabi? Você vai ter que se arrepender e dizer pra você o que eu causei de ruim, o que a minha decisão, a minha atitude pode gerar em mim mesma, no outro, na minha família. Como eu estou me sentindo agora, estou me sentindo péssima. Então, trazer à consciência o sentimento negativo em relação ao comportamento. Entende? Para que você realmente, intensamente, se arrependa daquilo que você fez. E aí, o teu cérebro não busque mais essa forma de se comunicar. Isso é um segundo ponto. E o terceiro ponto é decidir fazer algo diferente antes da vontade de gritar. Então, se eu identifico o gatilho, se eu sei que o meu é de tal tamanho, se eu já identifiquei as situações que ativam esse gatilho e vou agir antes, eu também preciso saber como eu vou agir antes. Ah, eu não vou mais gritar. Toda vez que eu perder a paciência, eu vou abaixar na altura da minha criança e vou falar firme. Toda vez que eu perceber que eu tô perdendo a paciência, eu vou respirar fundo, eu vou tomar uma água. Eu preciso dar para minha mente uma substituição em relação àquilo. Dizer assim, não quero mais gritar, mas não sei o que eu vou fazer diante do conflito, não vai funcionar. Porque o conflito vai acontecer. É você que está em evolução, não é sua criança. Entende? O conflito vai acontecer. O que você vai fazer diante daquele conflito? Ai, Gabi, esqueci de identificar meu gatilho. E aí, quando eu vi, já tinha queimado tudo. Eu tava pronta para gritar. E o que você fez no lugar? Se você não disser pro seu cérebro que você vai sair de perto, que você vai respirar fundo, que você vai ouvir uma música, que você vai beber uma água,
que você vai gritar num travesseiro, se for o caso, né? Se você não disser pro seu cérebro algo que substitua o comportamento, ele vai acabar usando o comportamento, porque ali naquele momento você precisa resolver a situação. Então, cria na sua mente uma estratégia de um novo comportamento que substitua o grito, identifique o seu gatilho, qual é o tamanho dele, pense e entenda, né? Torne real quais são as circunstâncias que normalmente aquilo acontece, antecipe o problema, haja antes, não espere o seu pavio queimar por inteiro, que com certeza os gritos serão cada vez menos frequentes na sua maternidade. Ok, gente? Eu sei que parece ser difícil, ainda mais explicar assim de uma forma geral para todo mundo, sem poder atender individualmente, sem poder olhar para você, sem poder te ajudar a identificar os seus gatilhos, olhar para sua infância. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Acredite. Tem como aprofundar essa ferramenta? Tem. Na mentoria da criança interior a gente aprofunda, nos atendimentos individuais geralmente eu aprofundo, mas se você não pode aprofundar isso, hoje o que eu ensinei aqui pra vocês vai te dar muito recurso para você conseguir mudar isso em você. Você só precisa acreditar em si mesma, ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso contribua ainda mais para a maternidade de vocês, para o desenvolvimento como mãe, né? Para o aprendizado, para a evolução de vocês. Fiquem com Deus, um beijo grande no coração de vocês e a gente se vê de novo quinta-feira, 7h30 da manhã, se o meu despertador tocar. Tô brincando. Semana passada não tocou, gente. Ó, dormi gostoso. Vai tocar. Vou colocar o meu do Rafa, tá bom? Beijo, fui.